Imagine a sensação de que, pouco a pouco, sem que você perceba, as pessoas que sempre estiveram ao seu lado começam a se afastar. Aqueles telefonemas que diminuem, os convites para encontros que ficam mais raros, a sensação de que você está sempre correndo atrás. Enquanto antes as coisas eram tão naturais, é uma realidade dolorosa. Não é a ideia de se sentir isolado, de perder a conexão com quem amamos, especialmente quando chegamos aos nossos anos mais experientes. Pode ser assustadora. É como se um véu sutil cobrisse as relações. E, de repente, você se vê em uma ilha, por mais que haja gente por perto. Mas, e se eu dissesse que existem sinais, pistas sutis, que podemos aprender a reconhecer bem cedo, antes que essa distância se torne um abismo? E se você pudesse agir, com gentileza e sabedoria, para manter essas pontes e até construir novas, neste vídeo. Vamos mergulhar fundo em 8 sinais muito importantes que podem indicar que as pessoas estão se afastando de você, especialmente quando a vida nos leva para além dos 80 anos. Não é sobre culpar ninguém, nem sobre criar mais preocupações, é sobre conhecimento, sobre empoderamento e sobre como podemos cuidar das nossas relações mais preciosas. Vamos entender esses sinais e, o mais importante, descobrir como podemos abordá-los com carinho e inteligência. Fique comigo até o final, pois tenho algo que vai surpreender você e pode transformar a forma como você vê suas conexões. Então, vamos começar a desvendar esses sinais, com a calma e a atenção que um tema tão delicado merece. O primeiro sinal, e talvez um dos mais sutis, é a diminuição gradual dos convites e do contato iniciativo por parte dos outros. Pense um pouco antes. Sua agenda talvez estivesse cheia de almoços de domingo, chás da tarde, visitas inesperadas de netos, telefonemas de amigos para saber como você estava. De repente, você percebe que é quase sempre você quem liga, quem sugere um encontro, quem pergunta como as coisas vão. Não é que as pessoas de repente deixaram de gostar de você. Muitas vezes, a vida moderna é muito corrida, e as gerações mais jovens, com suas próprias famílias e carreiras, podem se distrair, ou talvez, algumas pessoas, sem intenção, podem começar a pensar que você está menos disposto a sair, ou que precisa de mais tranquilidade. Um exemplo claro pode ser quando você ouve sobre um encontro de família ou amigos que já aconteceu, e você não foi convidado, ou o convite veio de última hora, quase como um lembrete. Ou quando um amigo que costumava ligar toda semana agora, manda apenas uma mensagem de vez em quando. Isso pode ser doloroso. Eu sei, mas é um sinal para observar, não para sofrer em silêncio. Como reconhecer isso cedo? Preste atenção nos padrões. Se antes você recebia, digamos, 3 convites por mês, e agora mal recebe um, isso é um indicativo. Anote, se preferir. Ou apenas reflita sobre a frequência do contato. O que você pode fazer? Primeiro, não se feche. Continue a estender a mão. Ligue você com a mesma leveza de sempre. Sugira atividades que sejam confortáveis para você e para eles, sem pressão, talvez um cafezinho rápido, um encontro no parque ou até uma videochamada. Se a distância for um problema, a persistência gentil, sem cobrança, é fundamental. Mostre que você está disponível e interessado, sem se tornar um peso, às vezes. As pessoas precisam ser lembradas que você ainda quer fazer parte da vida delas. Se o contato diminuir, não hesite em dar o primeiro passo, 1 ou 2 vezes. Se o padrão persistir apesar dos seus esforços, pode ser que o foco tenha mudado. E aí? A gente vai para os próximos sinais. O segundo sinal é que as conversas se tornam mais superficiais, perdendo a profundidade e a intimidade de antes. Você já notou que,
quando alguém te liga ou te visita. O papo fica mais na superfície, em vez de falar sobre sentimentos, sobre planos, sobre desafios ou alegrias profundas. As conversas se limitam ao tempo, à saúde de forma genérica, a amenidades do dia a dia. É como se houvesse uma barreira invisível que impede que a conversa vá mais fundo, que toque na alma. Talvez você comece a perceber que as pessoas evitam compartilhar problemas pessoais com você, ou que as risadas já não são tão espontâneas e relaxadas como antes. Por exemplo, uma filha que antes te contava tudo sobre o trabalho ou a vida dos netos. Agora só dá um resumo rápido. Um amigo que costumava desabafar com você. Agora parece sempre tudo bem. Isso pode acontecer por quê? Em algum momento. As pessoas podem, sem intenção, começar a te ver como alguém que precisa ser poupado de preocupações, ou que talvez não consiga mais acompanhar a complexidade de certas questões. Ou, infelizmente, pode ser que elas simplesmente não sintam mais a mesma conexão para compartilhar algo mais íntimo. Para reconhecer isso cedo, observe a qualidade do diálogo. Você se sente realmente ouvido. Você sente que pode se abrir. Ou as conversas parecem sempre ter pressa para acabar. Ou para mudar de assunto quando você tenta aprofundar o que fazer. Tente iniciar conversas mais significativas. Faça perguntas abertas sobre os sentimentos das pessoas, sobre seus sonhos e preocupações, mostrando que você está ali para ouvir e apoiar. Compartilhe um pouco da sua própria experiência ou um pensamento profundo que você teve. Mostre que sua mente ainda está afiada e seu coração aberto. Diga algo como: filha, estou aqui se precisar conversar sobre algo mais sério. Viu? Me conte o que está no seu coração. Ou, amigo, lembrei de uma conversa que tivemos há anos sobre tal assunto e queria saber sua opinião sobre isso agora. Às vezes, só o convite para a profundidade já é suficiente para quebrar o gelo. Mas esteja preparado para a possibilidade de que nem todos queiram mergulhar. Isso nos leva ao próximo sinal. O terceiro sinal que quero abordar é quando as pessoas começam a dar desculpas frequentes para não visitar ou para não se engajar em atividades com você. Não é uma única vez, mas um padrão. Hoje estou muito cansado. Tenho um compromisso de última hora. Está chovendo muito forte. O trânsito está terrível. Todas essas podem ser desculpas válidas, é claro. Mas se elas se tornam a resposta padrão para qualquer convite ou sugestão de encontro, é um alerta. É como se houvesse uma resistência, um impedimento que surge repetidamente. Um exemplo pode ser quando você convida os filhos para o almoço de domingo. E sempre um deles tem um compromisso inadiável. Ou os netos estão com prova. Ou quando você sugere um passeio simples, uma ida à praça. E a resposta é sempre: depois vemos. Sem que esse depois chegue. Isso pode ser frustrante. E a gente começa a se perguntar: será que não gostam mais da minha companhia? Será que sou um fardo? Para reconhecer isso cedo, observe a frequência e a consistência das desculpas. Existem desculpas que são honestas e raras. E existem aquelas que parecem uma barreira constante. O que você pode fazer primeiro? Não insista demais quando a desculpa aparecer. Respeite o espaço do outro. Mas deixe claro que a porta está sempre aberta. Em vez de perguntar quando você vem me visitar, talvez diga: estou com saudades, quando tiver um tempinho, me avise para tomarmos um café. Isso tira a pressão. Segundo, tente entender se há alguma dificuldade real por trás da desculpa. Às vezes, as pessoas podem estar passando por problemas que não querem compartilhar. Ou talvez a sua casa esteja longe. Ou seja difícil o acesso para elas. Sugira alternativas que facilitem o encontro. Que tal a gente se encontrar num lugar no meio do caminho?
Ou, se você não pode vir, que tal eu ir te visitar por um tempinho? Às vezes. Pequenas adaptações podem remover os obstáculos. A empatia e a flexibilidade são chaves aqui. Se as desculpas continuarem, mesmo com seus esforços para facilitar, pode ser um sinal de que a prioridade delas mudou. E isso é algo a ser refletido. A gente continua essa conversa importante já. Prosseguindo nessa jornada de compreensão, o quarto sinal que merece nossa atenção é a sensação de que você está sempre iniciando o contato, sempre correndo atrás. Isso se conecta um pouco com o primeiro sinal. Mas aqui o foco é a sua percepção ativa. Você se pega olhando para o telefone, esperando uma ligação que não vem, ou enviando mensagens que não são respondidas com a mesma prontidão ou entusiasmo. É como se a balança da relação estivesse desequilibrada, com todo o peso da manutenção caindo sobre os seus ombros. Por exemplo, você manda um bom dia no grupo da família e ninguém responde. Você liga para um amigo para conversar e ele sempre está ocupado, mas nunca liga de volta. Ou você faz planos, organiza tudo, e no dia o entusiasmo da outra pessoa parece menor que o seu. Isso pode levar a um sentimento de exaustão e de desvalorização, como se seu tempo e sua iniciativa não fossem tão importantes para os outros. É natural querer reciprocidade nas relações. Quando ela falta, a gente sente. Para reconhecer isso cedo, faça uma pequena autoanálise nos últimos meses. Quantas vezes eu iniciei o contato versus quantas vezes fui contatado? Se a proporção estiver muito desequilibrada, é um sinal. O que fazer? Não se culpe. E também não se desespere. Continue a ser você mesmo, uma pessoa que valoriza as conexões. Mas, de vez em quando, teste o terreno. Resista à tentação de iniciar o contato por 1 ou 2 dias com alguém que você percebe que raramente te procura. Veja o que acontece se o contato não vier. Isso te dá uma informação valiosa. Talvez seja a hora de redirecionar sua energia para outras relações mais recíprocas, ou para atividades que te preencham de outras formas. É importante não se esgotar tentando manter algo que não está sendo nutrido de ambos os lados. Lembre-se, sua energia é preciosa. O quinto sinal é uma mudança na forma como a família e amigos interagem com você, tratando-o sutilmente, como uma criança ou diminuindo sua capacidade. Isso pode ser muito doloroso, pois afeta diretamente sua autonomia e dignidade. Talvez eles comecem a falar mais alto com você, mesmo que sua audição esteja boa, ou usem um tom de voz mais condescendente. Pode ser que eles comecem a tomar decisões por você sem consultá-lo, ou que assumam tarefas que você é perfeitamente capaz de fazer, sem perguntar. Por exemplo, uma neta que arruma sua casa sem perguntar se você precisa de ajuda. Ou um filho que decide sobre um tratamento médico sem discutir detalhadamente com você primeiro. Ou quando você expressa uma opinião forte sobre política ou um evento atual. E a resposta é vó. O senhor não entende mais essas coisas. É como se sua voz perdesse peso. Como se suas experiências e sua sabedoria fossem desconsideradas apenas pela sua idade. Para reconhecer isso cedo, preste atenção aos pequenos gestos e tons de voz. Você se sente infantilizado. Você sente que não está sendo levado a sério. O que fazer? Com gentileza, mas com firmeza. Reafirme sua autonomia. Se alguém falar alto, diga: não precisa gritar. Minha audição está ótima. Se tentarem tomar uma decisão por você, diga: eu agradeço sua preocupação, mas gostaria de participar dessa decisão. Se alguém desmerecer sua opinião, diga: minha experiência me ensinou algumas coisas e eu gostaria de compartilhar minha perspectiva. É sobre educar o outro sobre como você deseja ser tratado.
Às vezes, eles fazem isso por preocupação excessiva, sem perceber o impacto. E se for alguém que não entende, lembre-se que sua dignidade é inegociável. O sexto sinal é a diminuição do esforço por parte dos outros para incluí-lo em atividades sociais ou familiares. Não é apenas sobre convites, mas sobre o empenho em adaptar as atividades para que você possa participar. Por exemplo, a família organiza um passeio que exige muita caminhada, sabendo que você tem dificuldades de mobilidade, e não sugere uma alternativa para você, ou nem mesmo pergunta se você gostaria de ir se houvesse uma adaptação. Ou um grupo de amigos decide ir a um show com música muito alta, sem considerar que isso pode ser desconfortável para você. E nem sequer mencionam se você gostaria de se juntar em um evento mais tranquilo em outra ocasião. É como se as necessidades do grupo se sobrepusessem às suas, sem um olhar de inclusão. Isso pode fazer você se sentir invisível, como se a sua presença não fosse tão valorizada a ponto de justificar um pequeno ajuste. Para reconhecer isso cedo, observe se as atividades são sempre desenhadas sem levar em conta suas limitações ou preferências. Você sempre é o que precisa se adaptar totalmente, ou o que acaba ficando de fora. O que fazer primeiramente? Seja honesto sobre suas necessidades e limites, mas também demonstre flexibilidade. Adoraria ir, mas aquela caminhada é um pouco puxada para mim. Há alguma outra atividade que eu possa participar? Ou amo ir a shows, mas o som muito alto me incomoda. Tem algo mais tranquilo acontecendo. Ou podemos nos encontrar para um cafezinho antes. Ofereça alternativas. Mostre que você quer participar. Mas precisa de um pouco de consideração. E se o esforço de inclusão ainda assim for mínimo ou inexistente? Talvez seja um sinal para buscar grupos e atividades onde você se sinta mais acolhido e valorizado. Em seguida, vamos falar do sétimo sinal, que é ser excluído de tomadas de decisão importantes ou de notícias relevantes da família. Isso é um golpe na sua posição dentro do círculo familiar. Imagine que decisões sobre a venda de um imóvel de família, a mudança de um parente próximo, ou até mesmo um problema de saúde de alguém querido, são discutidas e decididas sem que você seja consultado ou sequer informado em tempo hábil. Você acaba sabendo por terceiros, ou depois que tudo já está resolvido. É como se sua sabedoria, sua experiência de vida e seu direito de saber fossem ignorados. Por exemplo, você descobre que seu neto vai se casar por uma postagem nas redes sociais, e não por ele diretamente. Ou um imóvel que você ajudou a construir está sendo vendido, e você só fica sabendo quando o negócio está quase fechado. Isso pode gerar um sentimento de desrespeito, de sentir-se marginalizado e esquecido, como se você não fosse mais um pilar importante da família. Para reconhecer isso cedo, preste atenção se as informações importantes chegam até você de forma tardia ou incompleta, ou se você se sente fora do circuito de decisões que antes você faria parte. O que fazer? Com calma e sem acusações. Expresse seu desejo de estar envolvido. Diga: fiquei sabendo sobre X por fulaninho. Eu gostaria muito de ter sido informado diretamente, pois me preocupo e quero participar dessas discussões. Lembre a eles o valor da sua experiência e o quanto você ainda se importa, se isso continuar. É importante aceitar que, às vezes, a dinâmica familiar muda, e você pode precisar encontrar outras formas de contribuir e se sentir parte. Talvez direcionando sua energia para relações onde sua voz é valorizada. Chegamos ao oitavo e último sinal, que é a falta de escuta ativa ou de interesse genuíno quando você fala. Você já sentiu que está falando, mas a pessoa à sua frente parece estar em outro lugar.
Ela pode estar mexendo no celular, olhando para os lados, ou interrompendo você para mudar de assunto para algo que a interesse mais. Ou, talvez, ela acene com a cabeça. Mas suas perguntas ou comentários demonstram que ela não absorveu realmente o que você disse. Isso pode ser frustrante e te fazer sentir invisível, como se suas palavras não tivessem peso ou importância. É diferente de uma discordância. É uma ausência de engajamento na conversa. Por exemplo, você está contando uma história da sua juventude e seu interlocutor pega o celular para responder a uma mensagem. Ou você tenta compartilhar uma preocupação e a pessoa rapidamente te corta para falar sobre um problema dela mesma, sem reconhecer o seu. Essa falta de presença na conversa pode corroer a conexão e fazer você se sentir isolado, mesmo estando na companhia de alguém. Para reconhecer isso cedo, observe a linguagem corporal e as respostas verbais do seu interlocutor. Eles fazem contato visual. Eles fazem perguntas relevantes sobre o que você está falando, ou as respostas são genéricas e apressadas. O que você pode fazer? Tente chamar a atenção deles de forma gentil. Você está me ouvindo de verdade? Ou estou sentindo que não estou sendo claro? Talvez. Você pode tentar fazer uma pergunta direta sobre o que você acabou de dizer para ver se eles estavam prestando atenção. Se o padrão de desinteresse persistir, apesar dos seus esforços para engajar, é um sinal de que essa relação pode não estar te nutrindo da forma que você precisa. E isso nos leva à reflexão final. Então, vimos 8 sinais que podem indicar que as pessoas estão se afastando à diminuição de convites. Conversas superficiais. Desculpas frequentes para não se encontrar. A sensação de que você sempre inicia o contato. O tratamento infantilizado. A exclusão de atividades. A marginalização em decisões importantes e a desconsideração de suas opiniões ou a falta de escuta. Reconhecer esses sinais não é para trazer tristeza, mas para nos dar clareza. Não é sobre culpar o outro, nem sobre se vitimizar. É sobre entender as dinâmicas, as mudanças naturais da vida e, acima de tudo, sobre o que podemos fazer por nós mesmos. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua felicidade e bem-estar. Não precisamos depender exclusivamente das pessoas que sempre estiveram ao nosso redor. Às vezes, a vida nos convida a expandir nossos horizontes, a buscar novas conexões e a redescobrir o prazer de estar em novos ambientes. Sua sabedoria e sua capacidade de amar e se conectar não diminuem com a idade. Pelo contrário, elas se aprofundam. Você não está sozinho nessa jornada. Muitas pessoas em nossa idade passam por desafios semelhantes. É por isso que é tão importante que conversemos abertamente sobre isso. O que você achou desses sinais? Você já notou algum deles em sua própria vida ou na vida de alguém que você conhece? Compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar e ajudar outras pessoas que estão assistindo. E se você gostou deste vídeo, se ele te trouxe alguma reflexão ou conforto, por favor, deixe seu gostei e se inscreva no canal ao se inscrever. Você não só nos ajuda a continuar criando conteúdo valioso como este, mas também garante que você não perderá nossos próximos vídeos, repletos de dicas práticas e inspiração para viver sua melhor vida. Temos muitos outros temas importantes para explorar juntos, desde como manter a mente afiada, até como encontrar alegria nas pequenas coisas do dia a dia. E agora, para a surpresa que prometi no início, o maior poder para reverter ou suavizar qualquer um desses sinais não está em mudar os outros, mas em fortalecer a si mesmo. Sim, a maior surpresa é o poder da sua própria autonomia e resiliência. Às vezes, quando nos sentimos abandonados,
A tendência é nos fechar. Mas o segredo é o oposto, é abrir-se para novas possibilidades, é investir em você, em seus interesses, em sua saúde mental e física, é buscar novas amizades, novos grupos, novas atividades que te tragam alegria e propósito, onde você se sinta valorizado e parte de algo. Se as pessoas se afastam, não significa que você não seja digno de amor e conexão. Significa que talvez seja a hora de redefinir o seu círculo, de plantar novas sementes de amizade e de se reconectar com seu próprio valor. Não espere que os outros venham até você. Construa uma vida tão plena e interessante que o seu brilho atraia novas relações ou reacenda as antigas. A verdadeira surpresa é descobrir que a felicidade e a conexão vêm de dentro para fora. Viva sua melhor vida em todas as idades. A vida depois dos 80 pode ser repleta de novas aventuras, amizades e um profundo senso de propósito. Basta que você se permita florescer.